Olá, olá pessoal, Evangelho, hoje é o vídeo 66. Hoje é o último domingo do mês de dezembro do ano de 2024, Rio de Janeiro, Brasil. Nós hoje vamos, deixa eu ver aqui, iniciar o capítulo 18º, ou seja, 18. E o título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Deixa eu anotar aqui uma coisa. O que eu vou dizer agora não tem nada a ver com o tema do vídeo, mas eu vou falar porque também é uma informação, uma instrução, até para quem não acredita. Nós estamos numa fase em que há aparições de muitos... Deixa eu desligar aqui para... Nós estamos numa fase onde está aparecendo muitas aglomerações de OVNIs, ou seja, discos voadores, ou seja, objetos não identificados. Então eu me lembrei hoje de falar uma determinada coisa aqui, para chamar a atenção de vocês, porque eu vi um vídeo que foi gravado em que filmaram uma nave comprida, né? Compridinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deste formato, ó, assim. Mas acontece que pode ser ou pode não ser uma nave extraterrestre de outros planetas. Por quê? Existe um veículo chamado Aerobulus. É parecido com Hercóbulos, né? Com o planeta Chupão. Aerobulus, que tem esse mesmo formato. É como se fosse um ônibus pequeno, com vários bancos, para que os seres que estão vivendo em colônias espirituais, aqui um pouco afastado da Terra, possam ir a certos lugares. É um veículo que ele entra dentro do solo da Terra, porque ele é de uma matéria sutil, vamos dizer assim, né? Matéria especial, né? E os seres também são. Então, já tem outro corpo, o corpo verdadeiro. Então, eles conseguem atravessar o solo da Terra até chegar lá no núcleo da Terra, onde há os laboratórios dos magos negros, onde há um outro setor, onde há prisões, né? Vamos dizer, não é bem... Agora até eu estou tendo falhas de memória já, né? Não estou lembrando, porque a gente tem o karma e vai parar lá, né? Que eu falo sempre nos vídeos. Agora estou começando a ter falhas, né? E por isso eu acho que eu vou ter que parar meu trabalho qualquer dia. Umbral, pronto, lembrei. Então, esse veículo, ele atravessa o solo, o subsolo da Terra, vai até lá o núcleo, pode ir ao umbral e os outros lugares. Esse veículo também, ele pode entrar dentro dos vulcões
e chegar lá embaixo, onde tem aquelas labaredas, aquele fogo, onde estão os espíritos que arrumaram história na vida deles e tiveram que ir ali serem queimados constantemente. Não morrem, mas são queimados constantemente. Esse veículo também pode ir lá no fundo do mar, onde tem aqueles navios que naufragaram, e quando houve dilúvios, aquelas coisas todas. Então tem lá um monte de embarcações no fundo do mar, num determinado lugar do oceano, em que ali tem espíritos vivendo ali, que desencarnaram. Tanto que eu já tinha lido há anos atrás com uma senhora, foi até uma senhora lá de Portugal que me mandou o e-book, e eu perdi muitos livros que ela me mandou, deixei para lá, disse, vou ler depois, quando tiver tempo, e deu um problema no meu computador, perdi os livros. Chama-se Aglon e os Seres do Mar. Inclusive tem um ser lá que foi artista plástico, de nome. Antigamente não era artista plástico, era pintor, né? É de nome. Pintor agora é o pintor de parede, né? Bom, então esse veículo, assim, né? Assim, então ele... Eu não sei se o veículo... Eu sei que ele é assim. Agora, se ele é assim cilíndrico ou se é retangular, não sei. Então pode ser que seja uma nave, mas também pode ser o Aeróbus. Aeróbus que está vindo e está levando os seres para conhecer, seres que precisam ver aquilo de perto, para se conscientizar de quando eles fazem o mal aqui na terceira dimensão e em vidas passadas, o que pode acontecer com eles. Tá? Por isso que são levados lá. E também há ocasiões que esse veículo vai lá com médiuns para resgatar os seres que já se arrependeram ou que já ficaram muitos anos, 1000 anos, 2000 anos, e aí é perigoso deixá-los porque eles podem perder o perispírito. Então, é preciso resgatar para reencarnar, porque o planeta Terra, ele faz com que, quando chega a hora de reencarnar, ele faz com que as pessoas, vamos dizer, subam, né? Para a superfície, o espírito, para reencarnar em alguém que está transando, né? Também tem isso, tem esse detalhe. Tem as colônias que preparam as pessoas, com a técnica extraterrestre, preparam as pessoas para reencarnar numa terceira dimensão, mas a própria Terra, em certas circunstâncias, faz isso. Ela, lá do núcleo, ela manda o espírito embora dali. Tanto que os magos negros, como eles têm muito conhecimento e poder mental muito forte, eles não querem reencarnar e eles conseguem ficar ainda durante muitos e muitos anos sem reencarnar. Mas chega um momento que vai ter que reencarnar. Bom, então vou começar a leitura. Espero ter ajudado aí no conhecimento. E vamos agora aqui, muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Parábola do festim das bodas. Isso aqui é bodas, para quem não sabe, bodas é casamento, né? Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento de seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados.
tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem dar importância a isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas não eram dignos os que para ele foram chamados. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas, trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso aí está em Mateus, no capítulo 22, versículo 1 a versículo 14. O incrédulo sorri desta parábola que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tantas dificuldades para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados levem à resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil. Veja como acontece isso na vida atual de forma diferente. Eu vou contar um particular da minha vida. Foi emitido convite de casamento quando eu estava para me casar, né? E a cidade era uma cidade pequena, no interior. E ali, né, todo mundo se conhece e tal. Não é que todo mundo se conhece, mas as pessoas principais ou as pessoas de nome. Então tinha uma senhora que era dona lá era rica, né? E o marido, né? É dona desse negócio de ônibus ali. E eles tinham amizade com o meu tio, né? Que foi a pessoa que me criou. Aí foi lá entregar o convite para eles. Eu não lembro se foi no mesmo dia, se foi no dia seguinte, se foi 2 dias depois. Eu sei que ela nos procurou e veio perguntar quem seriam os convidados. Porque ela não ia se misturar com qualquer pessoa. Resumindo, como tinha convidados de pessoas mais simples, né? Pessoas pobres e também estava misturado. Então, a distinta senhora não foi ao meu casamento. Ainda acontece nos tempos de hoje, né? Impressionante. Eu tenho uma bagagem de experiências na vida. Eu como era muito nova, 21 anos, né? 21, 22, sei lá, foi 22, né? Aí, eu ficava assim, só ouvindo, né? Não dizia nada, não comentava nada, só ouvia.
Se fosse hoje, com a bagagem de conhecimento que eu tenho, esta senhora rica, e algumas vezes ela veio visitar o meu tio, aqui, minha tia não ligava para ela. Ainda sei o nome dela, ainda decorei o nome dela, não vou dizer não, mas ainda sei, um nome até diferente. Veja, vamos analisar o que é que ela fez? Vamos lá. Ego, se sentindo superior, preconceito. Veja essas duas coisas, tem mais? Acho que não, né? Só isso, né? Se acha importante, não se mistura. Ela é muito importante. Ela não falava com ninguém, a gente não via ela falar com ninguém. Ela ia fazer as unhas lá no salão e quando ela saía do salão, ela ia assim, ó, para não estragar as mãos. Porque naquela época não tinha esse negócio que bota para secar rápido, né? Agora tem, né? Ela ia assim. Dava até vontade de rir, às vezes eu via. Pô, eu sentia vontade de rir dessa. Estou com risco aqui no meio do meu cabelo. Cada vez está caindo mais o cabelo, não dá nem para pentear o meu cabelo. Tá difícil. Tem que cortar curtinho mesmo. Bem, olha a vaidade, olha a vaidade. Bom, então vamos lá. Vamos à leitura. Pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não forem despojadas de seus envoltórios, a fim de lhes buscar o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível apenas porque os seus intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista. Jesus Cristo andava na companhia de mendigos, pobres, prostitutas, para mostrar às pessoas que não deveriam ter preconceito e que eles, o que era importante é que essa gente, apesar de ser uma prostituta, apesar de ser um mendigo ou um pobre, eles tinham o coração, a mente voltada para Deus, para o Pai, Mãe, Criador primordial, Deus, nosso Deus, o único Deus do universo, o Criador do amor incondicional. Então, ele era criticado, principalmente criticado pelos sacerdotes judeus, e os próprios judeus que fazem diferença. Agora eu lembrei de outra coisa, eu conto, mais uma da minha vida. Eu tive uma fase na minha vida que eu fazia restaurações de obras de arte. E era autodidática nisso, mas de vez em quando tinha que recorrer a um senhor que conhecia, que eu agora esqueci o nome, que era o diretor lá das Belas Artes, para ver, porque eu não estava sabendo fazer uma determinada coisa. E ele aí perguntava lá e me passava para mim, que ele era amigo dele. Bom, então fui numa casa de judeus. Então ela me ofereceu gentilmente almoço. Só que ela não usava a sala de jantar para almoçar. Era como aqui em casa também não usava. Bom, eu estou lá comendo. Ela esperou que eu acabasse de comer para ir para lá para comer. Não quis comer ali do meu lado.
porque a maioria das pessoas, mesmo brasileiro, tratam o restaurador como se fosse assim um pintor de parede, um encanador. Isso eu senti nas casas que eu ia. É bem interessante. Não tratam o restaurador como um artista. Ele também é um artista, porque ele tem que saber fazer, né? Mas não tratam a gente. Então, preconceito, né, da judia. E tive um problema, desistiu do trabalho, não queria pagar eu comprei material de propósito. Olha, foi uma briga, mas eu toquei fundo no rico. Eu digo, pois agora eu vou dizer uma coisa aqui que vai ferir. Que aí a gente tem que fazer certas coisas. Aí ela acabou pagando. Não pagando o trabalho todo, mas o material, não é? Comprei de propósito. Gastei material. Tinha gasto material. Porque uma parenta lá disse que era a filha, não sei o quê, que para que ela tinha chamado, que ela ia resolver o assunto. E eu ia todo dia na casa dela. Ela não deixou que eu trouxesse os quadros para casa. Eu tinha que ir lá todo dia. Né? Não lembro se eu tinha que pegar o ônibus ou ir a pé. Mas eu era um pouco longe, mas eu acho que eu ia a pé. Porque eu morava na Tijuca, ela morava na Tijuca. E ela tinha loja lá no Meia. Então, senhores, tá aí. Preconceito e mão fechada. Não querer pagar o que era devido, porque era devido, tinha que pagar. Foi uma briga e tanto. Chamou até o filho, né, para me intimidar. Não adiantou, porque eu sou braba também. Determinada. Porque eu era mais moça, agora velhinha já, não sei. Com esse problema, não sei se eu agiria, né, nessa mesma situação como eu agi. Não sei. Eu sempre fui de enfrentar as coisas, né? E eu hoje vejo que se eu vim com isso, só que eu não usei na espiritualidade, porque eu acho que ficou algo por fazer, que eu não consigo entender, saber o que foi. Mas alguma coisa que eu tinha que ter garra e enfrentar, ou pessoas, sei lá, eu não sei, mas eu acho que ficou faltando. Só vou saber depois que eu desencarnar. Bom, continuando a leitura, então. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, em que tudo é alegria e felicidade, a uma festa de casamento. Pelos primeiros convidados, ele se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. É verdade, porque o Jesus Cristo, ele nasceu lá, no meio dos judeus. Porque Jesus Cristo era para ter nascido no Egito. Mas, como as pessoas lá envenenaram a esposa do Akenaton. Akenaton estava preparando o ambiente. Também acabou morrendo. E depois mataram o filho do Akenaton com não, o nome dela, Nefretite, né? Aí mataram. Então, ali já não havia ambiente para que Jesus Cristo nascesse ali. Aí os planos da espiritualidade tiveram que ser mudados. E aí ele teve que enfrentar ali os judeus, que ele já sabia que ia ser morto, mas teve que enfrentar para que chamasse a atenção de todos os povos, de futuramente de todos os países, chamar a atenção para as leis do Deus, né? Do Pai, Mãe, Criador primordial. E ele passou o que passou. Bom, os enviados do Senhor são os profetas,
que os vinham exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram ouvidas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Queimados, torturados, esquartejados. Os convidados que recusam o convite, sob o pretexto de terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se mantêm indiferentes às coisas celestiais. É o caso que, quando a gente esclarece alguém do que acontece do outro lado da vida, o que ela tem que melhorar aqui, fazer a reforma íntima, tem que procurar se dedicar ao amor, à caridade, ser tolerante, ser paciente. Ah, eu não quero saber não. Eu quero tomar minha cervejinha no final de semana. O outro, não quero saber disso não, eu quero ir ao futebol. Aí vai ser desdobrado pelo mago negro e levado ao laboratório que está naquela parte que ninguém vê, de sombra, lá nos estádios de futebol daqui de todos os países. Então a outra, que é espírita, mas trabalhou, mas não sabe, nunca leu, nunca estudou, então nunca estudou a espiritualidade, nunca quis saber. Eu não quero saber não, que eu vá para umbral ou não vá para umbral, não quero saber não, eu estou tranquilo, eu faço bem, eu gosto dos animais. É assim. Muitos que fazem o trabalho espiritual, que se dedicam e tem uma parte muito boa, mas como não consegue ser totalmente bom, vai para o umbral. Agora veja uma pessoa que diz uma coisa dessa, não interessa, eu vou para o umbral não, vai direto. Vai direto. Continuando a leitura. Era a crença comum entre os judeus daquela época que a nação deles devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Com efeito, Deus não havia prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Mas, como sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. E os judeus, eles falam muito que foram salvos, da escravidão, que foram libertos. Eles se acham os escolhidos. Eles foram libertos da escravidão porque já tinham conseguido ser escravos durante o tempo determinado pela espiritualidade, porque o serem escravos dos judeus era karma. Foi um karma muito grande, porque eles eram seres muito rebeldes. E são, também, ainda são, Não tanto como naquela época, Continuando a leitura. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Idolatravam figuras de animais, de ouro, como na Babilônia, animais metade ser humano, metade animal, estátuas, vários deuses, e quase todos, certos deuses que eles diziam que adoravam, muitos deles não eram da luz, eram trevosos. Por isso que, por causa dessas atitudes, da maneira que eles escolheram viver, Sodoma e Gomorra foi dizimada. Por isso que veio depois o dilúvio para acabar com tudo. Depois veio aquela coisa para acabar com o resto da Atlântida, do negócio que caiu, que afundou a Atlântida,
E aqueles que estavam nos barcos, morreu todo mundo porque a onda foi tão grande, e o Hercóbules estava lá, levando as almas dos espíritos. E o que vai acontecer agora? Já disseram que vai chegar uma nave, vamos ter os 3 dias de escuridão, e vai estar lá o Hercóbules, o planeta Chupão, e vai acontecer alguma coisa. Ruim, bom, está meio confuso, mas vai acontecer alguma coisa. Eles vão ter que levar todas as pessoas ruins para os planetas primitivos. E a nave está aí porque depois do planeta chupar, eles vão ser transferidos, vão ser adormecidos, vão colocá-los em cápsulas, o verdadeiro corpo, para levar para já botar num corpo símio, e já vai ser símio ali. Não vai lembrar de nada, vai nascer símio, vai nascer macaquinho. Vai nascer. Alguns vai ser mostrado o que eles fizeram para ver se arrepende. Aí, se arrepender, vai para uma 3ª dimensão de novo, no outro planeta, porque aqui não vai ter mais, né? Bom, e é isso. Vamos ver aqui. Antes da vinda do Cristo, com exceção... já li, né? Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal, não sendo aceita, em parte alguma, como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável para as massas. Depois, com o tempo, foi sempre... principalmente o esoterismo com S, porque tem o esoterismo com X. O esoterismo com S é fechado só a uns certos grupos, né? E começou a aparecer assim, esses grupos muito fechados, né? Que ninguém podia saber dos mistérios. Quando Jesus, veio trazer as boas novas, era para todo mundo. Era para o rico, para o pobre, para o vagabundo, para o mendigo, para a mulher da vida, piranha, né? Para o gay, para a lésbica, para o eunuco, para todo mundo. Para o ambicioso, para o fofoqueiro, veio trazer conhecimento, para ver se endireitavam, né? Deus transmite a sua lei, primeiramente por Moisés, depois por Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz, destinada a espalhar-se sobre o mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Os judeus, porém, repelindo de todo a idolatria, haviam desprezado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, estava dilacerada pelas facções e dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia penetrado o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o mataram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Entretanto, seria injusto acusar-se o povo inteiro por tal estado de coisas. A responsabilidade cabia principalmente aos fariseus e saduceus,
que sacrificaram a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São eles, pois, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos pagãos e idólatras, e estes, aceitando-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, a lei está toda inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Contudo, entre e sem amor incondicional não há salvação. Contudo, entre os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. É por isso que Jesus falou: muitos serão chamados, poucos, no entanto, serão escolhidos. Aí vem outro tópico, então eu... Pois é, senhores. E muita gente também que se interessa em saber, mas não sabe, guarda na gaveta, lá dentro da gavetinha que a gente tem, né? Sério, gavetinha, mas não pratica. Às vezes tem oportunidade e não pratica. Eu outro dia estava na rua e estava pensando uma coisa, de uma bengala de uma perna, tive que usar uma de 4 pernas. Agora uso 2 de 4 pernas até ver o que acontece. Bom, dificuldade em atravessar, preocupada porque os sinais aqui no Brasil é uma M. Não dá tempo de nada, a pessoa tem que correr. Os sinais de trânsito lá fora dá tempo, tranquilo. Os sinais de trânsito os minutos que para atravessar deveria ser baseado no idoso. Porque o idoso, aí vão as pessoas para me ajudar, que está vendo que não vai dar tempo, que eu não consigo andar, né? Então, elas vão lá para o meio da rua fazer assim, para me atravessar. Tem outra que pergunta, quer que ajude? Aí depende, às vezes eu digo, não precisa não, mas quando está doendo muito, que eu vou andar muito mais devagar, eu digo, sim. Ah, quer que ajude a subir o degrau? Aí eu fiquei pensando, eu atrapalho aqui as pessoas? Não, depois eu despertei, não. Esta minha situação, eu estou ajudando as pessoas a praticar a caridade, a praticar o bem, a ajudar o próximo. Veja quantos créditos a pessoa vai ganhar depois que falecer, porque ia para algum lugar, voltou para trás e veio me ajudar a atravessar a rua. O outro que me segurou também, o outro que me acompanhou até o banco para abrir a porta, ele não ia para o banco. Para abrir a porta, que eu custo para abrir a porta, e às vezes o funcionário está lá ocupado, não vê, e eu vou ter que me virar sozinha. Que a porta vai e vem. E quando a gente pega táxi, a gente abre a porta vem na cara da gente, vai e vem, é um sufoco. Gente que às vezes para, segura a porta do carro, do táxi, para eu entrar. Aí eu digo assim, agora eu fiquei mais bem sossegada, porque eu não tinha dado conta. A espiritualidade faz a gente ver
Agora que eu dei conta, eu estou ajudando as pessoas, dando oportunidade às pessoas, coisa que eu agora não tenho, oportunidade de ajudar os outros, porque eu não posso. Mas eles estão me ajudando, estão tendo essa oportunidade. Até compras que não há necessidade, eu ainda boto as compras. Aí eu quis botar minhas compras na sacolinha, tudo bem. A pessoa que estava na fila, outras às vezes me dão, entra aqui na frente, vai. Quantos votos de creche? Agora tem aquele que passa, né, na frente da gente, empurra a gente. Tem empregado de hortifruti de supermercado que até empurra a gente para passar. Por isso também as duas bengalas protegem, porque se eu tiver com uma só, se me empurrar eu caio, né? Aí as duas eu já me firmo. Esse que me empurrou. Ah lá, faleceu. Bota a telinha para ele ver. Olha lá o que eu fiz, o que você fez com aquela coroa lá, olha lá. Aí vai sentir vergonha, né? Vai ficar envergonhado diante dos anciões, dos espirituais do karma, né? Vai ficar com vergonha. E tem outros que não. Eu fico procurando, eu pergunto, não sei o que, ele vai lá e pega para mim. É tudo misturado, né? Então as pessoas que têm também uma certa dificuldade, não se preocupa não. Porque se aquela pessoa está te ajudando, é por boa vontade e ela está somando votos de crédito. Está alargando o buraco da agulha para entrar. Está alargando a porta estreita, está abrindo a porta estreita, está alargando a porta estreita. Bem, deixa eu ver o que mais. É isso que se chama expansão de consciência. A pessoa vai expandindo a consciência e vai vendo coisas que não via anteriormente, né? E vai vendo. Tem coisas que não precisa ensinar. Tem coisas que a gente acaba vendo que é errado ou que é certo, como é errado colocar um tênis dentro da máquina de lavar roupa, contaminando lá, né? Com a sola de sapato suja da rua, onde você pisa na merda. Nunca ninguém, merda de cachorro ou de gato. Não, gato não faz no passeio. Ninguém me falou isso. Ninguém me disse nada. Veja quem tem olhos de ver. Pense que quem tem cérebro universal para pensar. Pense quem utiliza o cérebro universal. A consciência crística, a consciência universal. O outro está com a mente muito fechada. Aí está usando sempre mais o esquerdo. Está usando o cérebro que está na caixinha, a caixinha. Aquela caixinha que eu fiz ontem aí no vídeo. Caixinha, tá lá. Tá lá. Bom, acho que é tudo que eu tinha que dizer. Espero que eu esteja conseguindo com esses comentários que eu fiz, ajudando as pessoas a despertar e a evoluir também, né? E mesmo que não seja agora, mas quem sabe, mesmo que eu depois que eu falecer, quem sabe, não sei, deve ficar aí no YouTube, não sei se vai ficar ou não os vídeos. E alguém, de repente, pega um vídeo desses e, poxa, não tinha pensado nisso, é mesmo, né? Aí abre mais, né, a consciência. Então, tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo.